Muito bem. Então, concluindo o capítulo de número 23, o capítulo das 7 festas de Israel, né? Eles também, quando Jesus entrou na cidade santa, levavam ramos, não é? E diz aqui, celebrareis essa festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, no mês 7º a celebrareis. Então, as festas eram celebradas no primeiro mês do ano, que é o mês de Abib, o Nissan, a Páscoa, as primícias. Depois, no terceiro mês, celebrava-se a festa do Pentecostes. E no 7º mês, celebrava a trombeta, o dia da expiação e o tabernáculo. Cada festa tem o seu significado. 7 dias habitareis debaixo de tenda, todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tenda, quando os tirei da terra do Egito. Então era esse o propósito da festa dos tabernáculos. Eu sou o Senhor vosso Deus. E assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. Levítico 23 é um capítulo importantíssimo, espero que você estude ele mais e veja acerca das 7 festas judaicas. Vamos para o capítulo 24, a lei acerca das lâmpadas. E falou o Senhor a Moisés dizendo, ordena aos filhos de Israel que me tragam azeite de oliveira puro batido para as luminárias para acender as lâmpadas continuamente. Essas lâmpadas eram acendidas, não é? No caçal, normalmente se punha o azeite, e esse caçal, azeite, significa iluminação, tanto do espírito, como significava direção, não é? A própria palavra de Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então representava a luz, representa a luz com que nós temos que brilhar. Luz na Bíblia é exemplo de santidade. Azeite é um dos exemplos do Espírito Santo, né? Na parábola das 10 virgens, 5 eram prudentes, tinha azeite para as lâmpadas, e 5 eram insensatas, não tinha azeite. O azeite deve estar presente na nossa vida, o azeite da unção. E é o azeite da unção que faz brilhar a nossa lâmpada e nos dá direção. Falou o Senhor a Moisés dizendo, ordena aos filhos de Israel que tragam azeite de oliveira puro batido para as luminárias para acender as lâmpadas continuamente. O azeite para a lâmpada era apenas o azeite da oliva que era produzido. O azeite da unção é diferente, vai ter algumas especiarias no azeite da unção. Não confunda o azeite das lâmpadas com o azeite da unção e nem com o azeite da unção de móveis, que era diferente. Arão os porá em ordem perante o Senhor continuamente. Essas lâmpadas tinham que arder continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Que a vossa luz sempre possa brilhar diante do Senhor, não é? A luz tinha que brilhar constantemente. Sobre o caçal puro, porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Então, o caçal indicava a lâmpada que tem que brilhar. Da mesma forma que a nossa lâmpada sempre brilhe, não é? Uma das formas que nós brilhamos é através de boas obras. Jesus diz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. A nossa luz tem que brilhar. Vós sois a luz do mundo, disse Jesus. Agora o pão para a mesa do Senhor. O pão não é para a mesa do Senhor, deixa eu pegar aqui os cartazes. O pão para a mesa do Senhor, junto com o castiçal, né, junto com a lâmpada que brilhava do castiçal, tinha o pão para a mesa do Senhor, Levítico 24, verso 5. O pão aqui para a mesa do Senhor, que era o pão santo que o sacerdote comia, chamado pão da proposição. Somente os sacerdotes da casa do sacerdote podiam comer. Nós já falamos um pouco desse pão. Esse pão representa o pão vivo que desceu do céu. Cristo, nosso pão vivo, quem dele se alimenta tem a vida eterna. Quem dele se alimenta, ele irá ressuscitar. Quem dele se alimenta,
ele permanece nele e ele nele. O pão de Deus é tanto representado pelo pão sacerdotal, como pelo maná que Deus dava a eles todo dia, não é? Também tomarás da flor de farinha, e dela cozerá 12 bolos. Está vendo aqui, ó, 6 de um lado, 6 do outro. Por que 12 bolos? Porque é um bolo para cada tribo de Israel. O sacerdote, juntamente com os outros sacerdotes, o sumo sacerdote e os outros, comiam dos pães representados nos filhos de Israel. Cozerá 12 pães, não é? Também tomará a flor de farinha, e dela cozerá 12 bolos. Cada bolo será de 2 dízimas, 2 porções, era bolos grandes assim, ó. Não é? E os porá em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. Representa os 12 tribos de Israel. E sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão, para a oferta memorial, oferta queimada ao Senhor. Então, quando comia o pão, também queimava-se o incenso. E em cada dia de sábado, isso se porá em ordem perante o Senhor, continuamente pelos filhos de Israel, por concerto perpétuo. Note que eles tinham que pôr o pão a cada sábado. Há 2 coisas que eu quero dizer com relação a isso. Primeiro, Davi, quando tinha fome, entrou e comeu do pão da proposição, que não era lícito ele comer nem, e deu aos homens que com ele estavam por causa da fome. Jesus usou mais tarde isso, quando perguntaram acerca do sábado, por que seus discípulos colhiam espigas no sábado, o que não era lícito fazer. Aí Jesus disse, nunca lês como Davi entrou no templo do sacerdote Abiatar e comeu dos pães da propiciação, que não era lícito ele fazer. E outra vez, quando Jesus foi interrogado do sábado, Jesus disse, vocês nunca leram que o sacerdote viola o sábado no templo e fica sem culpa? Por que Jesus está dizendo que eles violavam? Porque eles tinham que preparar o pão, colocar o pão, e era um considerado trabalho ao preparar o pão e colocar em ordem no sábado. Não era lícito fazer isso. Nenhuma obra serviu, fareis. Jesus usou isso, eles punham o pão, não é? Apesar de o sábado ser santo, nada podia fazer, mas a preparação dos pães da propiciação eram feitas. Jesus usou isso, Levítico 24, 6, que eles punham em ordem, em cada dia de sábado, se porá em ordem perante o Senhor, pelos filhos de Israel. Note que era 12 pães pelos filhos de Israel. Jesus disse que eles violavam o sábado no santuário e ficavam sem culpa. Por que eles violavam? Porque tinha que preparar os pães. E, verso 9, será de Arão e de seus filhos, os quais comerão no lugar santo por coisa santíssima. Eles comiam desse pão. E para eles, das ofertas queimadas do Senhor, por estatuto perpétuo. A pena agora pelo pecado da blasfêmia. O nome de Deus não podia ser tomado em vão, o nome de Deus não podia ser profanado, e o nome de Deus não podia ser blasfemado, não é? E nem desprezado, Malaquias 1:6. E apareceu um filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um egípcio, no meio dos filhos de Israel. Olha só, ele era filho de uma mulher israelita com um egípcio. Não é? Então era meio egípcio, meio israelita. E os filhos da israelita e um homem israelita profanaram o arraial. Quando eles profanaram o arraial, então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor. Blasfemou, falou mal do nome do Senhor. E o amaldiçoou, e ainda amaldiçoou o nome do Senhor. Pelo que trouxera Moisés, e o nome da sua mãe era Selomite. Selomite era a mãe israelita, filha de Dibre, da tribo de Dan. Aqui apareceu um blasfemo no meio do povo, que amaldiçoou o nome do Senhor. Filho de Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. E o levaram à prisão. Prenderam até que se lhes fizesse declaração pela boca do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, tira o que tem blasfemado para fora do arraial. E todos que ouviram porão a sua mão sobre a sua cabeça. As testemunhas que ele havia blasfemado tinha que pôr a mão sobre sua cabeça.
então toda a congregação o apedrejará. Olha só, o blasfemo seria apedrejado. Quem quisesse morrer rapidamente naquela época era só blasfemar o nome do Senhor. Era levado para fora da congregação, colocar a mão sobre a cabeça, os que ouviram a blasfema, e toda a congregação o apedrejaria. E os filhos de Israel falarão dizendo, qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Cuidado, amaldiçoar significa falar mal de Deus. E tem gente que fala mal de Deus à toa. Ah, Deus não me ama. Como é que Deus não te ama se Deus é amor? Ah, Deus não se preocupa comigo. Como é que Deus não se preocupa com você se Ele se preocupa com toda a alma? Ah, Deus não é bom. Olha só a blasfêmia. Cuidado. Esse tipo de blasfêmia leva o homem a carregar um pecado, leva sobre si o seu pecado. Verso 16. Aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. E toda a congregação certamente o apedrejará. Assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Tanto o estrangeiro como o da terra era a mesma lei. Blasfemou, a pena era a morte. E quem matar alguém, certamente morrerá. Matou, morre, não é? Era vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, não é? Vida por vida. Quem matar alguém, certamente morrerá. Mas quem matar um animal, restituirá vida por vida. Quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado, algum homem se lhe fará. Desfigurar era tirar alguma coisa do outro, né? Ou até rasgar as vestes. Quem, pois, matar um animal, restituirá. Mas quem matar um homem, será morto. Alguém matou uma ovelha do outro, ele tinha a obrigação de devolver, restituir. Havia pecados que seria restituído, mas uma vida de um homem seria morto o que matou. Uma mesma lei tereis, assim será o estrangeiro como o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E disse Moisés aos filhos de Israel, que levasse o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejasse com pedras, e fizeram os filhos de Israel como o Senhor ordenara a Moisés. Dessa forma, tirou o mal e fazia com que os outros temessem. Vamos para o capítulo 25, o ano sabático. O ano sabático, depois de 6 anos trabalhar na terra, eles tinham que dar descanso de 1 ano. O ano sabático é a razão que Israel acabou ficando 70 anos na Babilônia, porque em 490 anos de monarquia de Saul até o último rei Zedequias, em 490 anos eles nunca guardaram o ano sabático. E por causa disso o profeta Jeremias profetizou que o cativeiro seria de 70 anos, por não guardar Levítico 25. Falou mais o Senhor a Moisés no Monte Sinai, dizendo, fala aos filhos de Israel e dizes, quando tiveres entrar na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. A terra tinha que guardar um sábado. 6 anos semeará a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás a sua novidade. Porém, ao 7º ano, haverá sábado de descanso para a terra. Isso é importante, a terra precisa descansar, porque a terra está produzindo nutrientes, e se a terra descansa, os frutos que virão depois serão melhores. Por exemplo, os agricultores sabem disso, eles não podem plantar, só tirar os nutrientes da terra, que o fruto vem dos nutrientes da terra, a terra se cansa e depois não produz mais nutrientes. Né? Hoje, essa loucura de produzir, colocar adubo, fertilizantes para produzir mais, não produzem coisas saudáveis. E cada vez os tomates, por exemplo, têm menos selênio, cada vez os alimentos têm menos valores nutrientes, porque a terra não descansa. Deus já se preocupava pela terra. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra.
Um sábado ao Senhor não semearás o teu campo, nem podarás as tuas vinhas. Deixava a terra descansar, não podava as vinhas, deixava. E o que nascer de si mesmo, da tua cega, não cegarás. Se nascesse alguma coisa, não cegava, deixava. E as uvas da tua vide não tratada, não vidimarás. Aquelas uvas eles não tiravam do 7º ano. Era ano de descanso, seria para a terra. Eles não cegariam, nem trabalhariam nas suas terras. Era ano de descanso, chamado ano sabático, descanso. Mas a novidade do sábado da terra vos será por alimento. Se desse, e ao teu servo, e à tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado, e aos teus animais, que está na tua terra. Toda novidade será por mantimento. Não era jogado o alimento fora, só que eles não cegavam, nem trabalhavam na terra, deixava a terra descansar. Era o ano sabático. Agora, Levítico 25 fala do ano do jubileu. A cada 7 anos, 49 anos, no 50º ano era o ano do jubileu. Era celebrado a cada 50 anos o ano do jubileu. Também contará 7 semanas de anos. 7 semanas de anos. Diz que a 70 semana de Daniel são 7 semanas de 7 anos. 490 anos. Se falta a última semana de Daniel, será os últimos 7 anos, período da grande tribulação, que o Apocalipse tanto trata. Tudo tem relação na Bíblia. Tá vendo? 7 anos sabático, tudo. Espero que você esteja vendo isso. E esse é o propósito desse programa, apresentar as relações, ligar os pontos para você da Bíblia. Também contará 7 semanas e anos, 7 vezes 7 anos. 7 vezes 7 anos é 49, no ano 50º era o ano do jubileu. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. 7 vezes 7, 49. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. Trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Aqui era a trombeta do jubileu. Tinha a festa das trombetas, que nós vimos em Levítico 23, mas aqui era a trombeta do jubileu. Era proclamado liberdade. Toda pessoa que tinha endividado era finalmente livre da sua dívida, não é? Era o ano da trombeta do jubileu, o dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Verso 10, e santificareis o ano 50º, o ano do jubileu, e apregoareis liberdade na terra. Todo escravo ficava livre, todo endividado era perdoado. Que ano maravilhoso que era o ano do jubileu, que alegria era para os escravos e para os endividados. Liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano do jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. Os escravos tornavam famílias, lembrava a libertação do povo de Israel. O ano 50º vos será jubileu, não semeareis, nem cegareis, não era 7 anos, de 7 semanas de anos, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das vides não tratadas, porque jubileu é santo, então seria no ano do jubileu também, ano de santa convocação, ano santo, não podia cegar a terra, ano de libertação, ano dos endividados, ano de voltar à possessão, as famílias, porque jubileu é santo, será para vós a novidade do campo, comereis. Toda pessoa que nascia, toda geração, naquela geração provava pelo menos um ano de jubileu, né? A não ser que morresse antes dos 50 anos, mas se ele também nasceu 20 anos depois do último ano do jubileu, mesmo que ele tivesse 30, ele ia provar um ano de jubileu. Todas as gerações provavam pelo menos um ano. Se alguém vivesse muito, 80, 90, 100 anos, era capaz de provar 2 anos de jubileu. Porque jubileu é santo, será para vós
a novidade do campo comereis. Nesse ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. E quando venderdes alguma coisa ao vosso próximo, comprardes da mão do vosso próximo, ninguém oprima seu irmão. Mostrava Levítico 19, 18, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Era proibido eles oprimir um ao outro, usar de usura, emprestar para receber com juros muito altos. Não é? Conforme o número dos anos desde o jubileu, comprarás o teu próximo. E conforme o número do ano da novidade, ele venderá a ti. Então, se alguém fosse comprar, ele calculava, faltam 7 anos para o jubileu, ok. Calculava os 7 anos, se faltasse 14, o valor era maior no comprar, porque ele sabia que no ano do jubileu ele iria forro, iria livre. Se faltasse 2 anos para o jubileu, então a dívida era bem menor, não era comprado por um valor menor. Verso 16, olha a justiça de Deus até nisso. Conforme a multidão dos anos, aumentarás o seu preço, e conforme a diminuição dos anos, abaixarás o seu preço. Até isso Deus era justo, porque conforme o número das novidades é aquele que te vende. Ninguém, pois, oprima o seu próximo, mas terás temor do teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Tudo que a gente faz ao próximo, toda justiça ou injustiça, Deus é juiz disso. E fazeis os meus estatutos e guardais os meus juízos, e fazeis assim e habitareis seguro na terra. A lei do Senhor era perfeita, e a lei do Senhor previa a vida, previa a bênção para o povo. E a terra dará o seu fruto, e comereis, e fartar, e nela habitareis seguro. E se disserdes, que comeremos no ano 7º? Se alguém se preocupasse, o ano sabático, visto que não havemos semear nem colher a nossa novidade, então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. Deus prometia que no 6º ano ele daria 3 anos de fruto, para o ano que eles descansassem, ainda para os outros, não é? 3 anos para aquele ano, para o ano de descanso, e ainda para o 8º, que eles começariam a semear de novo. Então, o 6º ano seria a porção triplificada de Deus. Deus daria o triplo, que daria para 3 anos, para que eles colhessem naquele ano, para que eles descansassem um ano, e antes de plantar novamente para colher, eles teriam a provisão por 3 anos. Que coisa linda em Deus, não é? Darei minha bênção por 3 anos. E no 8º ano semeareis e comereis a vossa colheita velha, até o ano 9º, até que venha a sua novidade, comereis a velha. Jesus conta em Lucas 12 de uma propriedade de um homem que produziu muito, e ele queria derrubar os celeiros, fazer outros maiores, recolher e só gozar, não é? Mas aquela noite pediram a alma dele. E aquele homem só se preocupou em ajuntar na terra e não era rico para com Deus. Muito bem, vamos continuar. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. Eles não podiam vender a terra. A terra era herança e a terra era de Deus, pois sois estrangeiros e peregrinos comigo. Portanto, em toda a terra da vossa possessão, darei resgate à terra. Se alguém ficasse endividado, ele não vendia a terra, ele dava em resgate até o ano do jubileu. Depois a possessão voltava para ele. Então, se a terra pertencesse a uma família, era dado em resgate, era dado em penhor. E depois, no ano do jubileu, voltava para o dono. E era calculado o valor de acordo com quantos anos faltava para o jubileu. E quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua possessão, vendia não no sentido, ele empenhorava, na verdade. Então virá o seu resgatador, seu parente o resgatará o que vendeu o seu irmão. Sempre tinha o parente resgatador. A história de Ruth, de Boaz, Boaz é o parente resgatador de Elimeleque, não é, que veio e resgatou tanto Ruth como a sogra de Ruth, não é? Foi resgatada como exemplo, Boaz. E se algum não tiver resgatador, porém a sua mão alcançar e achar o que basta para o seu resgate, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar retribuirá ao homem a quem vendeu e tomará a sua possessão. Eles não chegavam a vender, apenas
negociava até os anos do jubileu e depois era regressado às terras. Davi também, quando chamou Mefibosete, Davi disse que iria restituir a Mefibosete todas as terras que era de Saul, seu pai, né, que na verdade era o avô. Davi fez restituição a Mefibosete da terra, da possessão. Mas se a sua mão não alcançar o que basta para restituir, então o que for vendido ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Note que até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá, ele se lhe tornar por sua possessão. Então, alguém podia comprar até um terreno, na verdade, só comprava em penhor. No ano do jubileu, voltava para a pessoa. Tudo tem, o ano do jubileu tinha a ver com a terra, não é? O ano do jubileu, assim como o ano sabático, tinha a ver com a terra. E tinha a ver com dívidas também. E quando alguém vender uma casa, ou de moradia, uma cidade murada, então a pode resgatar até que se cumpra o ano da sua venda, até o ano do jubileu. Durante um ano inteiro será lícito o seu resgate. Também alguém poderia penhorar alguma coisa e tinha um ano para resgatar completamente. Mas se passasse um ano inteiro e ainda não fosse resgatada, então a casa que estiver na cidade que tem muro, em perpetuidade ficará o que comprou, desde as suas gerações, e não sairá no jubileu. As casas na cidade não saíam no jubileu. A pessoa que penhorava a casa podia resgatá-la em um ano, senão não resgataria mais, não é? Mas as casas das aldeias que não têm muro, em toda a roda serão estimadas como campo da terra. Para elas haverá resgate e sairão no jubileu. Porque as casas da terra, porque tinha a ver com a terra. As casas da cidade não tinha especificamente um dono, não é? As casas da cidade, essas poderiam ser usadas e penhoradas, tinha um ano para o resgate, mas depois não sairia no ano do jubileu. Mas no tocante à cidade dos levitas e as casas-cidade, sua possessão, direito perpétuo é em resgate, terão os levitas. E havendo feito resgate um dos levitas, então a casa comprada e a cidade de sua possessão sairão no jubileu. Para os levitas era um pouco diferente a lei, porque as casas da cidade dos levitas são a sua possessão no meio dos filhos de Israel. Então, se algum levita se endividasse, sua casa na cidade, quando chegasse o ano do jubileu, sairia para o levita, porque a casa na cidade, principalmente quando eles ministravam no templo, era possessão do levita, era onde ele morava. Mas o campo do arrebalde das suas cidades não se venderá, porque lhes é possessão perpétua. Então o levita às vezes tinha casa na cidade e tinha o campo também. As do campo era possessão perpétua. A casa, se ele fosse dada em resgate, no ano do jubileu, ela iria a forro para o levita. E quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-á como estrangeiro e peregrino para que viva contigo. Era obrigação, se alguém empobrecia, se endividava, o parente que tivesse mais posse, tomava, pagava as dívidas e ficava vivendo com ele. E não tomarás dele usura. Usura quer dizer, não podia cobrar juros, nem ganho, mas do teu Deus terá temor, para que teu irmão viva contigo. Era proibido eles pagar a dívida e cobrar usura, não é, daquele irmão, e trabalhava para ele e não precisava cobrar usura ou juros do irmão. Não lhe darás teu dinheiro com usura, nem darás o teu manjar por interesse. Nada podia fazer, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa era a lei de Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que tirei da terra do Egito para vos dar a terra de Canaã, para ser o vosso Deus. Note como Deus era justo, Deus não permitia, né? Quantas vezes Deus fala, eu sou o Senhor vosso Deus. Quando também teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e se vender a ti, não fará serviço de escravo. Não era permitido. Um era o serviço do escravo, outro era o serviço do irmão judeu, do irmão israelita, na verdade.
como jornaleiro, como peregrino estará contigo, até o ano do jubileu te servirá. Mas era servir, não era serviço escravo. O escravo era que ia buscar água. Ele não fazia isso com o irmão. Ele servia, talvez servia comida, outras coisas, mas não serviço escravo. Então sairá do teu serviço, ele e seus filhos com ele, e tomará a sua família, e a possessão dos seus pais tornará. Então a terra ele tornava, a dívida era perdoada, não é? Ele pagava a dívida através do seu serviço. Porque são meus servos, que tirei da terra do Egito. Não serão vendidos como se vende os escravos. Né? Eles não eram vendidos como escravos. Se emprestasse dinheiro, não era tomado como usura. Não te assenharás dele com rigor, mas o teu Deus terá temor. Por que não podia se assenhorar dele com rigor? Porque o Senhor dele era o Senhor, o mesmo Senhor, o Senhor do endividado, como o Senhor do parente rico. Então, ele servia, mas não se assenhorava dele. E quanto a teu escravo, a tua escrava que tiveres, serão das gentes que estão ao redor de vós. Israelita nunca se tornava escravo. Israelita tornava-se servo. Escravo era da gente ao redor, por exemplo, sírios, dos moabitas e outros povos, era permitido ser escravo, mas não o dos egípcios, mas não dos seus irmãos. Serão da gente ao redor de vós. Deles comprarei escravos e escravas. Também os comprarei dos filhos dos forasteiros, que peregrinam entre vós, dele e das suas gerações que estiverem convosco, que tiverem gerado na vossa terra, vos serão por possessão. Então os escravos era diferente, mas os irmãos israelitas só eram servos. E possueis por herança para vossos filhos, depois de vós, para herdarem a possessão perpetuamente os fareis servir. Mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, cada um sob seu irmão, não vos assenhoreis dele com rigor. Eles eram servos e não escravos, porque eles foram escravos na terra do Egito. Deus sabia mostrar ao povo a diferença entre o servo e o escravo. E quando a mão do estrangeiro e peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer e se vender ao estrangeiro, ao peregrino que está contigo, ou a raça de linhagem do estrangeiro, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um dos seus irmãos o resgatará. Se um filho israelita ficasse debaixo da servidão de um estrangeiro, o outro israelita tinha a obrigação de resgatá-lo, trazer ele de volta, comprá-lo de volta, para que eles não fossem escravos de estrangeiro, como foram escravos no Egito. Ou se seu tio, o filho do seu tio, o resgatará, a um dos seus parentes de sua família o resgatará, e a sua mão alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo. Se ele alcançou alguma riqueza, ele se resgatava a si mesmo. Mas se não, sempre havia o parente resgatador, para que os filhos de Israel não ficassem debaixo do estrangeiro. E contará com aquele que o comprou, desde o ano que se vendeu até o ano do jubileu. O preço ia de acordo com quantos anos faltavam para o ano do jubileu. E o dinheiro da sua venda será conforme o número de anos, conforme os dias, e um jornaleiro estará com ele. Era calculado quanto se ganhava no dia, contava quanto se faltava para o ano do jubileu, e aí tinha o preço correto. Se ainda muitos anos faltaram, proporcionalmente a ele restituirá do dinheiro pelo qual foi vendido o seu resgate. Então o resgate era de acordo com o número de anos que faltava. Se ainda restarem poucos anos até o ano do jubileu, então fará contas com ele segundo os seus anos e restituirá o seu resgate. Como jornaleiro de ano em ano estará com ele, não se assenhorará sobre ele com rigor diante dos teus olhos. E se dessa sorte se não resgatar, sairá o ano do jubileu, ele e seus filhos com ele. Então o ano do jubileu era para o que empobrecia, endividava, o resgate, era feito o resgate dos irmãos,
resgate da terra, resgate das casas, na cidade e nos campos. Tudo isso a lei do Senhor mostra justiça, clareza, pureza, perfeição. Era uma coisa linda, maravilhosa, porque os filhos de Israel me são servos, por isso não seria escravo de ninguém. Meus servos são eles, que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Servo, diferente de escravo. O ano do jubileu era o ano da libertação. Eu espero que você tenha apreciado Levítico capítulo 25 e 24, a lei acerca das lâmpadas, a lei acerca do pão, da mesa, dos sacerdotes, o pecado para quem, a pena para quem blasfemasse o nome de Deus, o ano do descanso, o ano sabático e o ano do jubileu, tinha a ver com as dívidas que o povo se endividava. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, que Deus vos abençoe, divulgue o nosso canal, mande para amigos, familiares, nos ajude para que a palavra de Deus seja propagada. Nós estamos fazendo um comentário de toda a Bíblia, diferente de muitos que pregam, amém, glória a Deus, mas às vezes pregam um texto, às vezes até fora do contexto. Aqui nós estamos estudando o comentário, indo verso por verso, ligando alguns pontos da Bíblia para você. Comentário rico para aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus e compreender ela de forma melhor. Que Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja convosco, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus.